Fala, senhoras e senhores, a Dib Me Ideia, tô estreando hoje o meu programa. Se liga nas ideias com a Dib. Tô recebendo aqui meu grande amigo Cláudio Henrique, seu corretor de confiança, corretor na cidade da Praia Grande, investidor também, amigo de longa data. E a gente vai estar batendo um papo aqui muito descontraído, falar sobre um pouco da nossa amizade, falar um pouco da nossa relação aí de vários anos como amigos. E também profissional também, que a gente já trabalhou junto, e falar um pouco da corretagem, um pouco da profissão, sobre vários assuntos aí. Então se apresenta aí, Cláudio, pra câmera lá, fala com o pessoal, dá uma lupa pra tua galera, fica à vontade. Primeiro eu fiquei feliz que você me colocou como primeiro convidado do podcast. Achei bacana mesmo, gostei, curti. Que às vezes a pessoa fala, pô, tu é legal e tal, mas tu prova, né? Tu provou. Pra mim foi bem legal. Quando tu me chamou, eu fiquei com um pouco de medo. Falei, o que eu vou falar, né? E tudo mais. Como que eu posso ser interessante? Eu não sei. Mas uma coisa que eu me sinto tranquilo de conversar, eu gosto de falar, é sobre corretagem, sobre o que eu faço, né? Que é vender apartamento e da cidade que eu moro hoje, que é Praia Grande. Eu sou de São Vicente. Mas já se sente Praia Grandense, né? Sou Praia Grandense. São Vicente foi onde eu cresci, mas sim. Praia Grande, ela me escolheu, assim. Quando eu fui pra lá, tudo deu certo. Eu gosto de contar essa história porque quando eu fui pra lá, tudo começou a dar certo. E aí, pra mim, misteriosamente, assim, eu digo que a cidade me escolheu porque quando eu fui pra lá, tudo começou a funcionar. Então é engraçado, tu fala misteriosamente, pessoal, o Cláudio ele sempre fala isso. Adib, tu tem que descobrir o teu mistério, né? Cada um tem o seu mistério. Que mistério é esse? Esse aí mesmo que você tem dentro de você e que você sente, essa coisa que pulsa. Eu vejo que você, então, se identifica nesse mistério com a corretagem. Eu conheço o Cláudio há muitos anos, né? Na verdade, acho que é o Cláudio que me conhece há mais tempo do que eu conheço ele. Sim. Mas você, Cláudio, sempre foi o cara das vendas. Você sempre foi um cara que teve essa habilidade de fazer negócios. Tava lá, era menino na época do Orkut, já tava lá, Cláudio. Era homem de negócios, né? Já colocava e tal, vendeu de porta em porta. Depois a gente vai falar até uma história aí que o Cláudio já vendeu até cachorro na feira, irmão. Essa história é bacana, Deixa eu contar essa história. Conta aí. Eu era moleque e aí eu tinha uma bicicleta que eu tava montando. E foi muito louco, porque eu queria o dinheiro para montar a bicicleta, não tinha o dinheiro. E eu tinha uma cachorra, o nome dela era Lili. Ela já tinha uma vira-lata de rua, já tinha dado várias crias, então os vizinhos todos já tinham um filhote dentro de casa. E aí não tinha mais para quem dar, e um dos filhotes dela, né, que era a vizinha, era uma cachorra do vizinho, Dona Áurea. Sei, a Lili, que é uma cachorra que ela tinha uma paradinha aqui, eu me lembro, pô. Então, assim, ela deu, se eu não estiver enganado, foram 13 filhotes e a filha dela deu 14. Certo. Foi um número assim, foi um número alto de filhotes ali de cria, né? E aí o vizinho não sabia o que fazer com aquele monte de filhote, meu pai também não. Eu peguei os cachorros, botei no carrinho, levei na feira e vendi, cada um por R$5 na época, era um dinheirão. Eu fui lá e vendi, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Mano. E aí eu vendi os cachorros e na ponta da feira, peguei o dinheiro e montei minha bicicleta. Pô, criei, né? Que foi bacana. Eu não imaginei, mas me marcou bastante, porque na época tava naquela moda de bicicleta cromada, né? Cromada. E tal. E eu consegui montar a minha vendendo os cachorrinhos lá que a cachorra deu. Sempre gostei, sempre tive nessa de querer vender, querer negociar. Sempre fui o cara do rolo, né? O cara do rolo, mano. Sempre fui. Caraca. Sempre fui. Eu lembro que tu me falava isso. Pô, o rolo é legal, porque às vezes tu sai ganhando, às vezes tu sai perdendo, e tem essa parada. Exato. Eu acho que, assim, eu dei muita sorte. Eu tive um parente meu, né? Um primo da minha mãe. E eu admirava muito ele. E ele me incentivou muito a leitura. Então, eu acho que eu consegui sair dessa versão de uma pessoa do rolo para uma pessoa de negócios, que eu acho que foi importante. E a diferença de uma para outra é a diferença que uma ela vai taticamente, né? Ela se move com propósito, né? O cara do rolo não. Ele tem aquilo, mas a vontade de fazer negócio é mais forte do que ele, então às vezes ele
se perde no meio do caminho. Então, ele vai com esses altos e baixos. E a pessoa de negócio, ela tem uma estratégia. Eu acho que foi bacana que eu consegui adquirir com o livro. Então, a pessoa vamos ver se eu consigo entender, a pessoa de negócio seria uma pessoa que ela tem mais técnica do que a pessoa do rolo? Ou não é bem isso? É um pouco dos dois, mas eu acho que uma pessoa de negócios é uma pessoa que gosta. Assim, você tem que gostar, né, de vender, você tem que ter orgulho disso, assim, não é todo mundo que tem. Eu gosto de ser corretor. Legal. Eu gosto de ser identificado como corretor. Eu não sou construtor, eu não sou nada. Eu sou corretor de imóveis, eu gosto de negociar. Eu gosto de comprar, eu gosto de vender, eu gosto de fazer o rolo ainda, sabe, assim? Mas eu acho que tecnicamente tem que ter uma estrutura, tem que ter um estudo para você conseguir evoluir, senão você fica patinando e às vezes você não sabe onde você tá errando, né? Tá. Mas é basicamente isso, assim, não muda muita coisa, não. Tá, então vamos falar assim também, a gente fala um pouquinho da tua trajetória, começou vendendo cachorro na feira, pegou negócio, pegou gosto pelas vendas. Foi verdade essa história. E a corretagem de imóveis, eu sei que você também foi vendedor de porta em porta, chegou a vender umas ervas e tal, não teve uma situação dessa? Foi. Esse mesmo primo que me ensinou, que me incentivou a ler, tá. O primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre, foi um livro que foi disruptivo para mim. Mas vamos falar desse livro daqui a pouco. Foi um livro que mudou minha vida. Eu não tinha maturidade para ler esse livro na época. Eu acho que me fez assumir risco demais. Eu fiquei... Foi um livro muito maduro para mim, na época. E... Pronto. E aí, quando eu me perdi, eu tava falando aqui agora do livro, do Pai Rico, do Pai Pobre, seu primo te incentivou. Então, ele me incentivou a ler, eu li esse livro, e tanto no livro como ele dizia o seguinte, que um bom médico é um bom vendedor, um bom advogado é um bom vendedor. E que se eu quisesse ser rico, se eu quisesse ser uma pessoa de sucesso, eu teria que ter essa habilidade de vendas. Então, eu queria aprender a vender. Foi aí que eu entrei na venda de porta em porta. Aí, de novo, fui buscar no livro, né, essa teoria, essa técnica. Lapidação, talvez de um talento que você já tinha, mas buscar... Eu queria ser vendedor, não era versão de rolo, eu queria aprender a vender mesmo. Mas você já vendia. Mas você não sabe, né? Você fazer rolo é diferente. É diferente, você vender para um amigo teu, você vender para uma pessoa que você não conhece. Entender o mecanismo da venda, como ela funciona, mais ou menos, era isso? Exato, eu não sabia como. E aí eu fui ler... Eu li o livro do Og Mandino, ele falou bastante não conheço, livro, assim, o maior vendedor do mundo. Eu lembro que eu segui passo a passo, mas foi importante essa visão, assim, né? A pessoa que você confia, ele passou para mim, pô, tu precisa ser um bom vendedor. Tá. Um bom médico, um bom vendedor. Quando ele me falou isso, eu falei, poxa, é o que eu quero, meus pais eram isso, eu já queria ser isso, então eu fui vender de porta em porta para aprender. Eu queria aprender. Aprendi, fiquei 2 anos, vendia bastante, ganhei bastante dinheiro. Mas aí chegou num momento que eu realmente não sei o motivo, assim, até sei, mas assim, é uma outra história. Tá. Ficou longo. Eu parei de vender, não sabia mais o que fazer, e aí eu entrei na corretagem. Foi, por acaso, eu conheci um senhorzinho na prefeitura, e aí ele me falou da corretagem, eu achei interessante, que ele falou pra mim assim, pô, eu comprava um terreno por 3 mil, vendia por 18, por 20. Eu falei, pô, lucro maluco, né? Quero ganhar esse dinheiro aí. Quero ganhar esse dinheiro aí, foi exatamente. Quero ganhar esse dinheiro aí. Aí eu colei nele, eu lembro que acendeu a lâmpada, pum! Eu colei nele, eu lembro que ele me passou o telefone fixo dele, ficava ligando, ele não tava em casa, eu falava com a mulher dele. Aí ele falava que ia chegar a tal hora, eu tava lá na porta da casa dele, seu Fernando. Foi muito importante pra mim, assim, na corretagem, porque ele me passou essa visão, né, de que dá pra ganhar muito dinheiro, porque eu conheci alguém que vivia disso. Tá. Não necessariamente da corretagem, porque ele já comprava e vendia, tinha casa de aluguel e tudo mais. Mas foi ele que me trouxe para esse ramo. Eu sempre cito ele porque é uma pessoa importante para mim, né? E aí foi quando eu comecei a entender o que era corretagem. Aí eu desejei ser um bom corretor. É aí que a história muda um pouco, porque eu achei que eu sendo um bom vendedor, eu seria um bom corretor. Peguei. Só que não era só isso. Então, aí... Não bateu uma coisa com a outra. Porque as pessoas imaginam, aí você vai complementar, que o corretor, ele é um vendedor de imóveis. Não que é. Também faz a parte das vendas, porque na verdade tudo é venda. Eu tô aqui, eu tô vendendo a imagem do Adib e tal, estamos no universo das vendas o tempo inteiro. Só que o corretor de imóveis, ele é um
técnico de transações imobiliárias, ele vai fazer essa negociação, essa aproximação. Tu consegue explicar melhor para as pessoas essa diferença? Porque muitas pessoas, às vezes, são excelentes vendedores de carro. O cara pode ser um puta vendedor de roupa, vai pro imóvel, não consegue fazer nem a primeira venda. Então, aí eu acho que eu consigo agregar aqui nessa conversa aqui, você que me chamou aqui, eu falei, como que eu posso? Isso. Eu vim com essa ideia, pô, sou um bom vendedor de rua, vendia na rua batendo de porta em porta, vender um imóvel vai ser moleza pra mim. Exato, a ilusão, né? E deu tudo errado, porque eu era vendedor, deu tudo errado. Eu tinha um gerente na época, o Rodrigo, amigo meu até hoje, sensacional, foi uma referência pra mim. Uhum. E aí o Rodrigo olhou pra mim e falou assim, Cláudio, tu é pior do que um estagiário. Eu olhei Caraca, aquilo, e eu achei que eu era o melhor. E porque já vem grandão, né? Porque eu era bom vendedor, eu tinha resultado. Aham. Só que ele falou, pô, tu é pior... Quando ele falou isso daí, ele falou, pô, tu é pior do que um estagiário. Caraca. E eu já tinha o Cresce, já tinha tudo. Eu não sabia realmente vender o imóvel, o apartamento em si, né? Como fazia, como era a dinâmica e tudo mais. Porque eu aprendi que pra você vender, você tinha que estar sorrindo sempre. Você tem que estar sorrindo, tem que estar sorrindo. A gente tem essa ilusão. Silvio Santos e tal. Não, pra você vender, você precisa estar alegre. Se você não sorri, você não consegue vender. Você tem que ter isso. Mas no imóvel, especificamente, você tem que passar confiança. Então, muitas das vezes, você vê um cara sério, vende, um cara sorrindo, não vende. Caraca, mano. Então, eu era muito solícito. Então, tudo que a pessoa me pedia, eu falava que dava. Passava uma ideia de que, pô, ele tá querendo tirar vantagem de mim, ele tá querendo me enganar, porque eu queria resolver o problema da pessoa, e muitas vezes a pessoa via com outros olhos. E aí, quando eu passei a copiar ele, porque ele era muito duro com o cliente. E eu lembro que ele fazia uma cara fechada na venda, assim... Não, mas se você não quiser, eu não vou criar uma expectativa ilusória. Se você não quiser comprar, tudo bem. Eu falava, agora eu vou perder a venda. E ele fechava, e eu comecei a imitar, e aí começou a dar certo. Certo. E eu lembro que na época, o que me chamou a atenção é que assim, né? Eu sou dessa época do anúncio no jornal. E aí nessa época era importante tu ter uma loja, Então eu fui pra uma loja que pra mim era a melhor que tinha na cidade. Qual era a loja? Era Imobiliária House, no Boqueirão. Na Praia Grande, Boqueirão, Praia Grande. Vamos ressaltar aqui, pessoal, na Praia Grande, onde o Cláudio começou. E tá até hoje, inclusive, né? A gente vai falar bastante sobre isso também. Até hoje. Aí é legal falar das fases, porque assim, eu entrei nessa fase que era muito importante a porta. Então o cliente ele vinha de São Paulo, ele pegava o carro dele, vinha com a família. Quando ele chegava aqui, ele estacionava dentro de uma imobiliária e procurava o imóvel. Tá. Então era importante você ter uma imobiliária com estacionamento, você ter uma fachada bonita, né? Você tá bem localizado. Então tinha um monte de... Muita imobiliária mesmo. Porque para você ser corretor, necessariamente você tinha que estar numa imobiliária. Passava uma credibilidade? Sem a imobiliária, você não vendia. Isso era uma realidade há quanto tempo atrás? 2009. Tá. 2009. Você não vendia. A pessoa queria o telefone fixo. 15 anos atrás, isso aí. A pessoa queria um telefone fixo, tá ligado? Ela queria saber quem você era, porque tem isso, né? A pessoa não te conhecia. Sim. Passa um fax, né? Tinha, eu sou da época do fax, pô. Passa um fax, só que é isso aí mesmo. Eu peguei essa fase. E o que foi legal? Quando eu tava na imobiliária, começou a transição pra internet. E algumas imobiliárias começaram a fazer anúncio, então foto. Eu tinha aquela Sony, né? Cybershot, tinha. Época do Nextel e tudo mais. Caraca, foi quando começou. Quem tinha a rádio era rei, mano. Quem tinha a rádio era rei, eu tinha um i9. Nossa, mano, que isso. Eu tinha um i9, pô, acordava no meio da noite com aquele barulho na cabeça. E aí, eu peguei essa mudança, e foi interessante o quê? Quem saiu na frente na internet, começou a ter muito cliente. E aí eu mudei para uma outra imobiliária para eu ter um pouco mais de liberdade e trabalhando no modo antigo ainda. Cliente de porta, anúncio no jornal, primeira mão, você tinha que ir lá digitar o anúncio. Pagava por litro, caramba, ou não? Pagava por toque, Nossa, cara. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Quem saiu na frente com o anúncio no Google, então você comprava lá a palavra-chave, apartamento em Praia Grande. Então quando você digitava apartamento em Praia Grande, aparecia o site da tua imobiliária. Eu comecei nessa época. 2 anos depois eu me formei na faculdade, aí eu botei na minha... Pô, vou abrir minha imobiliária. Faculdade de? Administração. Fiz na UniBR aqui em São Vicente. Legal. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, pô, vou abrir a minha imobiliária. Só que aí tava migrando de novo, já tava mudando de novo para os portais.
Porque enquanto uma imobiliária comprava a palavra apartamento em Praia Grande, um portal ele comprava 1000 vezes essa mesma palavra. Então ele aparecia 1000 vezes mais do que uma imobiliária. E eu entrei direto no Zap Imóveis e para mim foi um estouro. Assim, vendia bastante apartamento. Hoje o portal tem 80 mil imóveis anunciados, né? Na época tinha 1.200, eu acho. Eu tinha 120 ofertas, eu tinha 10% do site. E aí, o que é interessante, né? Como eu me adaptei rápido, eu acho que eu consegui desenvolver melhor e eu consegui ganhar mais dinheiro que todo mundo, certo? Tá. E aí hoje eu vejo que assim, eu me adaptei de novo, né? Assim, não sei se eu tô atrasado porque muda muito rápido. Muito rápido. Vídeo, hoje a pessoa vende bastante com vídeo. Então, eu tava aqui conversando com o pessoal, Cláudio, de outro podcast, do Som da Praia, né? Aqui, qual é o nome dela, da moça? É o Praia Nossa. Praia Nossa, isso. E eles ganharam o curta aqui em Santos e tal, eles trabalham muito com esse lance do Instagram. E eles falaram hoje o que mais dá retorno do Instagram já não é mais foto, mano. É vídeo. É vídeo, cara. É vídeo. Então você vê que as pessoas estão partindo cada vez mais dessa tendência. Aí você tá falando aí de corretagem. Você passou pelo período de, anúncio, jornal, fax, telefone, foto. E hoje já tá chegando na era do vídeo. Como que é isso aí? Então, e aí eu queria chamar a atenção. Por quê? Quando eu vim pro vídeo, eu vi que tinha uma resistência de alguns amigos meus assim. E eu insisti com alguns. Falei, faz que eu acho que funciona. Porque eu tô vivendo uma realidade diferente. Eu pagava... vou falar valores aqui pra gente ter uma noção. Porque é bom o pessoal que também é do ramo, que tá querendo... Eu pagava... Eu tinha uma loja, já tinha entendido que eu tinha que trabalhar sozinho. Certo. E eu pagava de aluguel 2.000, foi pra 2.500, foi pra 3.000, eu tinha aumentado pra 4. E já tinha passado a pandemia, o pessoal já estava adaptado com Pix, já estava adaptado com uma série de tecnologia que antigamente a gente não tinha, não usava, né? Até tinha, mas não usava. E aí, eu comecei a fazer os vídeos no YouTube e eu passei a ter mais clientes do que o próprio portal que eu pagava me dava. O portal, o site? O Zap Imóveis, Imóvel Web, beleza. o LX e tudo mais. E de graça. E aí, a partir de um determinado momento, que eu passei a ter mais de 1.000 seguidores, 4.000 horas, 40.000 horas de visualização, eu passei a ser remunerado por cada vídeo que eu postava. Então, olha a realidade. Eu passei a receber o cliente sem custo algum, porque eu pagava para fazer o anúncio. Tá. Eu passei a receber para fazer... Isso é 2024. Isso é 2024. Eu atendia... O cliente, eu precisava de um espaço físico. E aí hoje eu não preciso mais, o meu cliente não me exige um espaço físico. Eu marco direto no apartamento, o cliente gostou, formaliza a proposta, tudo online, através do celular, eu marco a assinatura direto no cartório. E aí hoje, entenda assim, cheguei a pagar de telefone durante alguns anos, uma média de R$3.000 por mês de telefone, para poder ligar para cliente. Hoje com 50, 60 reais você tem internet à vontade, você liga pra todo mundo, certo. Chamada de vídeo. Você tá falando essa linha, tem um cara que eu sei que você admira, que é o Alan Pontes também, Sim. que é corretor. Eu tava vendo um vídeo dele, ele falando sobre isso, que os corretores, os plantonistas estão com os dias contados e tal, se o cara não conseguir hoje se adaptar a essa mudança dessa internet, saber trabalhar com isso, a tendência é declinar. O que tu acha disso? Ou é uma coisa que se adapta para cada um? Porque também a gente vê pessoas que falam... Tem gente que precisa da sinergia da loja para funcionar bem. Tem gente que, sei lá, cara, e tem que vir aqui. E aí, bom dia e tal, cadê o café e tal, pro cara começar a funcionar. Ou é o cara que tá no começo, às vezes... Porque então, eu acho que precisa modelar alguém, ele precisa aprender o trampo. Ninguém falou. E aí você vai... É uma coisa que funciona pro Cláudio especificamente? Não. Eu acho que a gente tá indo pra esse caminho. Vou dar um exemplo. A tendência é essa. A gente tinha um mercado grande, o Extra. Tá. Hoje você tem o Extra, o mini mercado do Extra. O Oxo, né? Aí tem o Oxo também. O Oxo. Isso. O mercado, ele tá diminuindo e ele chega mais perto da sua casa. E o grande supermercado, ele virou um atacadista. Mudou a dinâmica. Na corretagem acontece a mesma coisa. E o que eu vejo? Se o cara, ele entra nessa carência, né? Eu preciso de uma imobiliária. Você não precisa de nada. Você precisa de um telefone, saber vender, conhecer o produto e fazer o vídeo mostrando ele.
Só que ninguém te encoraja a isso. Aí fica todo mundo em 2009. Entendeu? E sendo que a gente tá em 2024. Poxa, eu tô falando de anúncio nessa última... Isso eu trabalhando sozinho. Eu fazia um investimento mensal de R$1.600. Era 1.600 e pouquinho. Só pra eu ter cliente. Sem ter corretor. Só pra mim. Hoje, ao invés de gastar 1.600, eu recebo dinheiro pra fazer o anúncio. Pô. Aí eu precisava... Um negócio melhor, né? Então, isso é 2024. É como se você tivesse hoje o WhatsApp e você preferisse comprar o Nextel e pagar uma conta de R$300 por mês para falar ilimitado. Não tem sentido, na verdade? Só que a galera ainda acha que tem que estar no escritório, ainda acha que tem que estar no ambiente de... a gente fala da comissão, né? Você divide sua comissão com um monte de gente, aí tem captador, você tem... a imobiliária, você tem o zelador que às vezes você dá um agrado pro cara. Todo mundo ali tem que ganhar junto com você, então você recebe menos. Só que ninguém te encoraja, ninguém falou. Por que isso? Eu acho que... Tem pessoa que tem essa muleta, tu acha? Ou é perfil? O que é a parada? Falta coragem, eu acho, um pouco, assim. E eu acho que aí entra também a questão de estudar. Quando fala estudar, tu fez a faculdade, tu terminou, passa 2, 3 anos... Tá obsoleto. Acabou. Tu vai ter que continuar estudando. Eu lembro que o Laí Ribeiro falava isso, né? Ninguém tá interessado... Ele fala, a moeda do mundo hoje é informação, só que informação é altamente perecível. Ninguém tá interessado em ler o jornal de ontem, né? Ninguém tá interessado. E aí, se você pegar o jornal de ontem para resolver um problema de hoje, vai dar errado. Vai dar errado. Aí, o que eu tô vendo? Se você pega a Nokia eram os melhores celulares, indestrutíveis, né? E aí ela não entrou pro smartphone, né? Se você, Adib, se a gente não entrar para a era do smartphone, você tá fora do jogo. Tá fora do jogo. E aí hoje eu vejo assim, a galera gastando um dinheiro absurdo. Hoje eu olho como um dinheiro absurdo, sem necessidade, por ignorância. Ignorância no sentido de ignorar. A ausência do conhecimento? A ausência do conhecimento e, mais importante, a ausência da curiosidade, né? Da busca. É pra quem tá na busca. É pra quem tá na busca. E aí eu vejo, e aí o que acontece também? Eu não fico falando, tô aqui porque você me convidou, não é uma coisa que eu falaria em qualquer lugar. Por quê? Porque pra mim a pessoa tem que vir me perguntar. Se não me perguntar, eu não falo. Aí você fala, pô, mas por quê? Porque eu já perdi muito dinheiro querendo ensinar, querendo achar que eu poderia ajudar a pessoa e às vezes a pessoa não tava nem aí. Eu cheguei a perder muito dinheiro com isso. Você falou uma coisa interessante pra mim uma vez, que já ajudei muitas pessoas que precisavam. Hoje eu ajudo quem quer. Quem quer. Eu acho que essa é a pegada. Eu tenho algumas histórias assim, mas assim, você vê às vezes aquele primo, aquela prima, aquele irmão, aquela pessoa que é, tipo assim, ela tira boas notas, ela se vira, né? Geralmente essa pessoa, ela não é valorizada, né? Ela não ganha presente, ela não... Porque todo mundo acha que ela se vira sozinha. E ela tá na busca. Ela recebendo uma ajuda, ela utilizaria aquilo. E às vezes uma pessoa que tá toda lá, tipo, não vai, a vida dela não tá indo pra frente, ela não tá na busca. Ela não tá procurando. Aí ela não te pediu e você foi lá e ofereceu. Tá. É um pouco de arrogância isso, assim, né? Eu você querer achar o que é o melhor pro outro, né? Sim. Faz isso aqui. Eu achava que, por exemplo, pô, Adib, se tu for corretor, tu vai ganhar e tal, eu tô fazendo assim, dá certo, eu achava que seria bom pra você. E aí eu queria te ensinar e tal. E, pô, você não tava nem aí. Exato. Às vezes tu não tava nem aí. E aí eu queria, me frustrava a pessoa, porque não era o que ela queria também. Sim. Então hoje é um mistério dela, muitas vezes, que você fala. Sim. O Rafael Brigadeiro, que tem o podcast lá, o rapaz que é da luta livre e tal, enfim. Mas ele falou uma coisa que eu acho que concordo. Porque, assim, hoje criou uma métrica na mente das pessoas que, tipo, ser sucesso é empreendedor. Pode ser um dos tipos de sucesso. Mas aí a gente faz uma hipervalorização desse profissional, que é o empreendedor, que é o cara que tem sucesso, ele é disruptivo e tal. Só que ele não é o perfil de todo mundo, às vezes. Não, sucesso é a pessoa alcançar o que ela quer. Exatamente. Então, tipo assim, vai de encontro ao que você tá falando. A gente, às vezes, cria um padrão que tá na nossa mente, que é o melhor pro outro, e nem sempre. Às vezes o cara vai ser um ótimo funcionário público, estável, sem muitas novidades, mas é o que faz ele feliz, é o que completa ele. O outro cara vai se dar bem pra caraca na CLT, irmão.
E tá tudo bem, e tá tudo certo. O outro já tem essa via mais empreendedora. Na corretagem, especificamente falando, que é o que eu conheço, é o meu dia a dia, vou falar da Praia Grande especificamente, mas eu acho que serve para São Vicente, Santos. Eu vejo o cara na imobiliária, ele tá numa imobiliária que ainda tá em 2017, 2018, época que não fazia vídeo, que não tinha essa questão do cliente através da internet, com pacote de dados que você paga R$50 e você tem ligação ilimitada. Não tinha isso, certo? Hoje tem. E aí eu vejo uma galera abrindo mão disso, continua trabalhando numa imobiliária. Não estou dizendo que seja ruim, mas não é o caminho para todo mundo. E muitas das vezes a pessoa não sai disso porque ela não sabe. Ou porque ela tá com medo. E é maluco isso, né? Porque o cara só trabalha e não estuda, não se desenvolve, ele continua trabalhando muito e tendo menos resultado. Menos resultado. Falhando. Beleza, hoje tu tá na corretagem de imóveis e investimentos, Cláudio. O que tu pensa sobre? O mercado imobiliário ainda é uma excelente opção para quem quer investir? Qual que é o caminho para a pessoa? Rapaz, o ramo imobiliário é o ramo pro cara do rolo. Aí é o Cláudio lá de trás. Caraca, tu vem com as coisas assim... o Cláudio lá de trás. Porque então, comprar e vender, não deixa isso de ser. É um negócio? É um negócio. Porque aí no Pai Rico, no Pai Pobre, ele fala, tem a sua profissão e tem os seus negócios, né? Isso. Talvez a profissão do Cláudio seja o corretor de imóveis. Eu amo ser corretor. É a tua profissão. Eu me identifico. Eu não consigo me ver fazendo qualquer outra coisa. É um dos seus negócios, talvez. Onde eu ganho dinheiro. Tá, peguei. É onde eu guardo meu dinheiro, é onde que eu vejo meu dinheiro. A conta é a seguinte, vou fazer uma conta rápida aqui. Se você compra um apartamento, tá? Ou uma casa, enfim, um imóvel. Poxa, imagina você comprar um imóvel de 500 mil. Tá. Com 20% de desconto. Você comprou por 400. Tá. Não é um bom lucro? Sim, bom lucro. Certo. E se você comprar com 30% de desconto, você comprar por 350 esse imóvel de 500? Melhor ainda. Então, eu não vejo isso, por exemplo, não conseguiria com carro. Você comprar um carro de 50 por 35, entendeu? Às vezes você compra o carro de 50 por 35 por 40, só que às vezes tá com um vício oculto. Aí tu gasta mais 20, 30 e o carro não fica bom, entendeu? Então tu toma um prejuízo. Com imóvel, não. Com imóvel, eu me sinto seguro, porque eu sei que o que eu paguei é dali pra frente. É difícil você pagar e tomar prejuízo. Eu vendi um imóvel, né, o meu último apartamento agora, eu vendi no preço que eu paguei, mas por uma situação, mas eu não perdi. Não perdi. Agora, com outras, eu nunca, com imóvel, eu não saio do imóvel, porque com imóvel eu nunca perco. Eu tenho outras... Mas isso não é uma coisa, tipo, pra você? Que aí, se não tem amanhã, não entra não, tá ligado? Não tem um pouco assim também? Porque, assim... Excelente negócio e tal, mas a pessoa tem que viver um pouco isso e ela tem que conhecer. Tem que gostar. Entendeu? Ela tem que gostar. Eu acredito que se eu estudasse, por exemplo, compra e venda de veículo, eu acho que eu conseguiria entender. Entendi. Eu conseguiria desenrolar a profissão, só que eu não gosto. Eu acho entediante falar de carro, eu acho uma coisa chata. Eu gosto de falar do meu, eu vou lá e vou comprar, eu quero comprar esse aqui, tá. Mas se tu falar de um carro que não me interessa, eu não vou gostar, eu não curto. Eu tenho um amigo meu, Marquinho. O Marquinho, ele tem uma loja de carro, ele gosta. Se você mostrar um Uno pra ele bem arrumadinho, ele vai achar fantástico. Ele fala que ele Uno maravilhoso. Olha aqui, olha esse Gol. Se tu falar um Autocross, olha ele falou, comprei um Nivus. Daqui a pouco ele tá com uma Amarok. Olha essa Amarok, ele gosta de carro. Entendeu? Eu gosto de imóvel. Eu gosto de kitnet, eu gosto de cobertura, eu gosto de apartamento de 2, de 3, de alto padrão. Eu gosto de imóvel bom, eu gosto de saber que eu tô... Então, assim, tem isso, né? Você tem que gostar do produto, tem um pouco disso. E no caso do imóvel, especificamente, eu falei assim, né? Você falou, pô, mas não é pra quem conhece? É pra quem gosta, pra quem quer. Você tem que estar querendo. Quando a gente vê o pessoal falando, você tem que gostar, você tem que treinar, a pessoa não consegue trazer isso pro trampo. Muitas das vezes ela leva pro futebol, mas ela não consegue fazer o rollout pra profissão dela. E aí ela... acha que não consegue, acha que não é pra ela, mas ela não tentou, ela não buscou o caminho certo, ela desistiu no meio, porque não é que não era pra ela, ela parou, desistiu antes de dar certo. Tá, então, a gente falou aqui do Pai Rico, do Pai Pobre, do livro que o Cláudio me deu, inclusive, li o livro, achei muito bacana, tem muita coisa que acrescentou. E hoje eu tô lendo esse livro aqui, que é O Corpo Fala, né?
que é sobre linguagem corporal, para entender assim a mensagem, o que a pessoa está tentando passar. E isso eu comecei a ler esse livro porque eu acho que acrescenta, acredito que acrescenta até aqui no podcast ou nos outros tipos de trabalho que eu desenvolvo. Por exemplo, conseguir perceber o Cláudio está desconfortável, então eu vou gerar uma sensação de conforto aqui para ele, ou até numa eventual negociação, eu saber se o cara tá blefando, se o cara não tá, ou como usar reforços positivos e tal. Então, a gente vê que o estudo ele é importante para qualquer coisa que você vai fazer, mas eu vou ressaltar uma coisa que você faz, eu gostaria que você falasse um pouco, que é o desenvolvimento pessoal, que é uma área que você gosta, que eu vejo que você é autodidata, assim. O que tu usa do desenvolvimento pessoal na tua profissão? No que tu acha que agrega pro corretor? Tudo. É uma grande diferença pro cara que, assim, eu quero ser um corretor foda. Ele tem que investir no desenvolvimento pessoal. Qual que é a parada? Ó, esse livro, O Corpo Fala, isso daí foi quando eu comecei a trabalhar nessa imobiliária house. Eles faziam investimento, eu lembro que eles compravam umas fitas, aí pagava caro na época. Nossa, VHS. Era um DVD, era um curso, DVD, aí colocava lá pra gente assistir e tal. Esse livro, O Corpo Fala, já é dessa época, a gente comentava desse livro, só que a gente via os treinamentos, né? Então, assim, quando você vai falar de uma venda de um imóvel, você precisa ser muito mais, o teu nível de erro tem que ser muito menor. Porque quando você vai vender um tênis, eu dou esse exemplo, né? Você atendeu lá 50 clientes num dia. O corretor vai atender um. Caraca. Errou, perdeu tudo. Perdeu tudo, né? Já era. A roleta ali aí, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, aí no caso, tudo, perdeu tudo. No caso da corretagem, a bruxa, né? Eu lembro que quando eu Caraca. no meu auge, né? Falar no meu auge, eu não sei se é meu auge ou eu cheguei a ter 5 lojas, né? E tal. E para administrar, eu fazia uma reunião individual com cada corretor. Eu achava que era mais produtivo do que fazer uma reunião de grupo e tudo. Até tinha, mas era menos, né? Eu fazia uma reunião individual. E eu colocava, poxa, aparência e imagem, que nota que a pessoa se dava, porque eu acho que faz parte do desenvolvimento pessoal. A pessoa fala pra mim, pô, Cláudio, tu tá bem vestido. Eu fui na loja e o cara me tratou mal porque eu tava mal vestido. Aí eu voltei lá e comprei um carrão e voltei lá na loja só pro cara ver que... Pô, mas tu foi mal vestido, tu passou uma imagem de um cara ferrado e queria ser tratado como um cara de sucesso. Não dá. As pessoas reagem como nós estamos vestidos e isso é... louco. Eu comprei o Fiat Estilo. Eu lembro. Na época do comercial, né? Estilo, ou você tem ou você não tem. Cara! Dessa época aí. E aí eu lembro que eu andava e as pessoas me viam no carro, me tratavam bem. Olha que loucura. Sim. Me davam desconto. E era uma época que eu menos precisava de desconto. As pessoas me davam desconto, queriam me atender, me atendia bem. E foi aí que eu percebi o quê? Pô, tu tá bem vestido com uma roupa de marca, tu tá bem... Não vou nem falar roupa de marca, mas você tá bem vestido, você tá com uma aparência saudável, de sucesso, as pessoas te tratam melhor, te dão desconto, são mais solícitas com você. Faz parte do desenvolvimento pessoal, faz parte de técnica de venda, porque fica mais fácil. Pô, fica mais fácil você vender bem arrumado, ou bem vestido ou mal vestido? Com certeza, bem vestido. Então, você arruma, pô. A gente fala de persuasão, a gente fala de... Pode falar até do bad boy lá, a gente vai entrar nessa viagem aqui daqui a pouco. Não chega disso não, porque assim, quando a gente fala, de um processo de sedução, e aí eu vou estender sedução no sentido mais amplo possível, aonde já começa? No campo visual, mano. Sim, exatamente. Então assim, pô, o cara abriu... Cara, o Lair Ribeiro, pô, quem não conhece, foi o precursor da PNL aqui. Sim. Ele fala sobre isso, a aparência importa, ele fala... Se alguém bate na tua porta com uma batina e uma bíblia embaixo do braço, você não vai achar que é um policial, você achar que é um padre, irmão. Exato. Entendeu? Se tem um carro no teu retrovisor escrito polícia e uma sirene, pode até ser um ladrão vestido de polícia, mas não é a primeira coisa que vai passar na tua cabeça. Não. Então, assim, se você quer jogar no Santos, não entre em campo com a camisa do Corinthians. Eu acho que é essa aí, né? Você tem que estar E mais do que bem vestido também, acho que é estar adequadamente vestido. E aí, no caso da corretagem... Isso é um dos detalhes. Então, tom de voz, a postura, estudar sobre negociação, liderança. Tem uma série de pontos aí que você precisa estudar para ser corretor e não só vendas, que era o que eu fazia. Eu entrei porque assim, a venda de um apartamento, de um imóvel, é uma venda de alto nível.
Você acha que é a nata da venda? Não vou dizer a nata, mas é dificílimo. É como se você fosse vender uma Ferrari, assim. O nível de acerto precisa ser muito grande. Muito embora a pessoa chegue querendo comprar, né? Tipo assim, eu quero comprar a Ferrari. A marca já vendeu antes, né? O nível de atendimento seu, o nível de erro tem que ser quase zero. Eu acho que na corretagem você tem que estar muito bem preparado. Eu nunca fiquei um mês sem vender. 2 vezes que eu fiquei sem vender foram meses que eu não trabalhei, eu não quis. Mas às vezes os meses que eu Então, quis... bom pra desmistificar pras pessoas, porque existe muita gente fala, ah, o cara vende um hoje e não sabe quando vai vender. Mentira, isso aí é o cara isso fraco. É lenda. Fraco, o cara é fraco. Não, lenda não. É o cara fraco. Não é lenda, isso é verdade, isso é um fato. Tá. Só que o cara fala pra tu, corretor não vende todo mês, esse cara é fraco, irmão. É fraco. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Não existe isso de ficar um mês sem vender, não existe. Não tem amanhã, não entra não, né? Não tem amanhã, não entra não, que é foda. É isso aí. E aí eu falo isso porque, assim, corretor vende todo mês. Só que o cara não sabe onde ele tá errando. Aí é um lance legal. Quando eu fazia essas reuniões, eu perguntava isso, né? Se você não sabe aonde você tá errando... Como que tu vai corrigir? Como que tu vai corrigir? Exato. Exato. Só que o cara não sabe que ele tá errando no quê? Pô, ele tá mal vestido. Pô, vai escovar o dente, irmão. Tá com mau hálito. Lava esse tênis, tá sujo. Sabe assim? Pô, o cara chegou de São Paulo. A gente tá numa cidade de veraneio, Praia Grande. Aí o cara vinha de São Paulo, chegava aqui. Ele não sentava, já todo acelerado, botava o cara dentro do carro pra ir mostrar o apartamento. Erradíssimo. Erradíssimo. Pô, senta, toma uma água, vai no banheiro. Conforto. Né? Peguei. Troca ideia e tal. O corretor, já vou falar aqui, ele vai falar, pô, qual é a diferença do cara que vende todo mês e o cara que não vende, né? A pergunta é essa daí. É isso. Eu vou começar pelo seguinte. São vários pontos, certo? Certo. São vários pontos. Mas eu vou começar por um que é bem simples, assim, pra quem é de fora, vai parecer óbvio eu falando aqui, mas quando a pessoa tá no ramo, muitas vezes não é. O cara chegou e tá procurando um apartamento, uma casa, um imóvel, enfim. O corretor mais antigo, mais malandro, mais esperto, assim, já tem uma experiência. Okay. O que ele vai fazer? Senta na mesa do cara. Tem um cara lá que é o Barbosa, acho que você conheceu comigo lá. Legal, cara, né? Irado. O estereótipo total, assim. Do corretor, né? Não, o cara, um homem de negócios. Então, se você chegar lá, ele não vai te mostrar o imóvel de cara. Ele vai chegar lá, ele vai trocar ideia com você, vai te conhecer, e depois dele ter trocado 40 minutos, 1 hora de conversa com você, sabendo como você quer, onde você quer, como você vai pagar, o que você... Aí ele vai te mostrar o imóvel. Entendeu? Então, quando você fala assim, pô, Cláudio, como é que você mostra 1, 2 imóveis e vende, 3 e vende? E o cara mostrou, às vezes, 10, 15 e não vendeu. Pô, porque ele não teve essa conversa. Esse olho no olho, essa anamnese, analisar o que o cara quer de verdade. Aí eu já sei o que tu quer, eu vou mostrar 1, 2, no terceiro imóvel eu fecho. Às vezes no primeiro eu já fecho. Então, o corretor que não vende todo mês, ele não faz isso. Na corretagem a gente chama disso de trabalho de mesa. O cara não faz o trabalho de mesa, ele tá tão ansioso para vender que ele não faz essa aproximação. Então ele tá sendo mais vendedor do que corretor. Ele tá sendo vendedor, e aí entra o Rodrigo falando, pô, tu é pior do que o corretor, porque eu queria vender. O corretor, ele, na realidade, ele vai identificar o que você quer, o que você precisa, vai te entregar o produto que você tá buscando, né? Exato. É isso, mais ou menos? O corretor, ele entende o que o cliente quer e oferece o que ele tá procurando. O vendedor... Ele empurra. Ele quer que você compre o que ele quer vender. E Entendeu? Era o que eu sabia fazer. Eu aprendi dessa maneira. Então, como corretor, para dar certo para você, você precisa com tranquilidade se aproximar da pessoa, fazer essa investigação, saber o que a pessoa quer, nunca pensar com o seu bolso, pensar com o bolso do cliente. Para isso você precisa perguntar. E aí você pergunta quanto que a pessoa ganha, você tem que perguntar. Como que ela quer, para que ela quer, e aí você vai conseguir achar o imóvel certo. Se a pessoa não fala o preço do imóvel que ela quer comprar, eu não vou mostrar nada. Se você não tiver essa coragem, você não... Você tem que ter um pouco dessa... Porque assim, passa sei lá, talvez você... Pô, é antiético, sei lá, é meio desconfortável tu chegar e mandar na cara. Quanto não é mandar na cara, tu tem que ter coragem, tu tem que ser um corretor de imóvel, tu não pode ser um bunda mole. Se tu chega no advogado e o cara não pergunta pra você, tu matou, o cara, não posso falar assim, pô, se tu enganar teu advogado, como é que ele vai te ajudar? O corretor, ele precisa ter essa convicção de perguntar
e conversar abertamente com o cliente, senão ele não vai vender. Se ele vai pagar à vista, se não vai, se ele tem outro imóvel para... Se tem o dinheiro da entrada, se não tem, se tem o dinheiro da entrada, se for financiamento, tem dinheiro da entrada, da documentação. Às vezes pede até tempo das dos ambas as dois, partes. Mas o corretor não sabe. Não é que o corretor não sabe. Muitos corretores não sabem, não estudam. Ele atende um cliente de um jeito, deu certo. Uhum. Quando ele recebe o segundo cliente, ele atende de outro jeito. Ele não formou um padrão porque ele não formou um raciocínio. Aí entra a questão assim, né? O negócio do rolo. O rolo é meio que na intuição, né? Uhum. Um homem de negócios, ele é tático, ele é estratégico, ele se desloca, né? Ele vai de um ponto para o outro estrategicamente. Eu acho que essa é a evolução. E o corretor, ele precisa ter esse passo a passo. Ele não pode chegar só na vontade, né? Naquela motivação. Não, eu quero, eu posso, eu consigo. Não, irmão. Tu quer, tu pode. Mas se tu não estudar, tu não vai conseguir. Exatamente. Tem uma coisa que a gente sempre batia um papo, que falava assim, é ilusoriamente fácil. Corretagem é ilusoriamente fácil. Eu vou estender isso pra tudo. Por exemplo, tu vê lá o cara fazendo um programa. Seja podcast, seja qualquer coisa. Não, pô, 2 caras ali trocando ideia, já era. Só que tem toda uma métrica por trás, um planejamento, desde escolher criar uma imagem pessoal, tempo, maneiras de crescer. Não é... É simples, mas não é fácil, é diferente. Mas não é fácil, não é fácil. É diferente. É simples, mas tem muito detalhe. O que a gente tá falando aqui, evoluindo um pouco na conversa, eu cheguei a ter 5 lojas e aí eu fechei as imobiliárias, vendi. E aí um amigo meu me ligou e perguntou assim, pô, Cláudio, qual a avaliação que você faz, né, do ramo imobiliário, de imobiliário? Eu falei, imobiliário é uma merda, coisa de otário. Pra Cláudio Henrique, fala aí. Depois de 5 lojas, cada loja minha tinha 12 corretores. Aí uma coisa que assim, na minha estratégia na época, foi não colocar todas as lojas com o mesmo nome. Por exemplo, lá na Praia a gente tem lá a Nova Casarão. Ela tem uma imobiliária no Forte, tem uma imobiliária no Boqueirão, tem uma imobiliária na Guilhermina, tem uma imobiliária na Tupi. Todas com o mesmo nome. Então a gente vai falar grande, né? Grande. O que eu pensei? Eu vou colocar cada loja com um nome diferente, com o mesmo sistema, mas lojas diferentes, para eu estar competindo comigo mesmo. Uhum. Então eu tinha na Ocean a Sorte Consultoria Imobiliária, na Tupi eu tinha a 10 e a Costa Verde, na Aviação eu tinha a Sol Consultoria Imobiliária e no Canto do Forte a América. Eram 5 imobiliárias, cada uma com 12, 14, tinha imobiliária com 17 corretores. Então, assim, era uma média de 60 corretores e mais gerente e tal. E depois de tudo isso eu fechei e a conclusão que eu falei para esse amigo meu, eu falei, pô, eu acho que imobiliária é coisa de otário, porque você trabalha para manter uma imobiliária, assim, eu acho que é vantagem para quem está aprendendo, para quem é de fora do ramo, está aprendendo. Aí você vai para uma imobiliária, você aprende a trabalhar. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica também. Para quem quer adquirir o primeiro imóvel, consórcio ou financiamento? A gente vai chegar lá. Deixa eu falar aqui agora pro cara que é do ramo da corretagem. Eu vou falar do consórcio de financiamento. Eu vi que é o seguinte, o cara que é de fora do ramo, ele aprende a trabalhar na imobiliária. Quando ele fica bom, ele sai. Sim. Então você formou um concorrente, de certa maneira, certo? Certo. Beleza. Até então eu não me importava muito com isso. Só que de 10... Você tem 1 ali ou 2 que são corretores, assim. Os outros, eles estão de passagem. E você gasta muito dinheiro com esse cara. Então, para você formar esses 2, tu gastou o equivalente a 10 treinamentos, sabe assim? Uhum. E aí, você formou uma concorrência. Não tenho medo da concorrência, mas assim... você fica enxugando gelo. Você forma uma equipe, essa equipe se desfaz. Porque esses 2 que saíram, eles levam... Os corretores que são amigos, assim, são mais próximos e tal... E o cara que, porque ele está ganhando de 100% da comissão, ele ganha 40%, 30%, 40% quando ele se forma corretor. Aí ele acha que ele abrir imobiliário, ele vai ganhar mais, né? Só que aí ele deixa de ser corretor para ser dono de imobiliário, ele começa a ganhar 60%, só que ele não consegue vender, porque ele tem todas as tarefas de um dono de imobiliária. E aí fica numa roda que quem ganha é a cidade, porque você vende um imóvel, o dono do imóvel ganha, o cara que está comprando ganha. Como tem muito corretor, todas as boas oportunidades, elas são postas na mesa, então você só vende os baratos. Quando você pega uma cidade vizinha, Santos, você pega Mongaguá, você vai lá para Caraguatatuba, Sim. O metro quadrado lá é mais caro do que aqui. O ano passado, o metro quadrado lá de um apartamento usado já era 12 mil reais. Aqui na Praia Grande hoje a gente fala de 8 mil. Em qual bairro? Não, na Praia Grande em geral, 8 mil. Tá. Em média, tá? Imóvel novo. Em Caraguá é 12.
Caraguá é muito... Eu acho que Praia Grande é muito melhor. Uma estrutura muito maior, mais moderna, mais próxima de São Paulo e tudo mais. Eu acho muito melhor. Só que é muito mais barato. Por quê? Porque, como tem muito corretor, faz uma pressão no preço. Porque os imóveis mais baratos, eles são colocados na prateleira o tempo todo. Então, a corretagem é muito eficiente, tem esse número grande. Só que os corretores não ganham muito dinheiro. Porque ou o cara ganha 40%, que é o corretor, ou o cara ganha 60%, só que ele tem um custo da imobiliária que é altíssimo. E ele também não ganha muito dinheiro. E aí eu acho que não é o caminho nenhum nem pro outro. Eu acho que o caminho é você trabalhar sozinho. E aí você ganha 100% da comissão. Só que muita gente tem medo disso e não vai por esse caminho. Acha que tem que estar com alguém. Acha que tem que ter esse colo quentinho, né? Pra chegar de manhã, tomar o café, dar um bom dia. Porque assim... Só que eu no conheço... final das contas é muito menos dinheiro no bolso. Então aí... Você tá falando com mais propriedade. Você tá aí no ramo, sei lá, 15 anos. 15 anos. Tem um colega meu, cara, eu considero ele um cara de sucesso na profissão. Ele também é corretor de imóveis. Cara, eu vou te falar, olhando assim, golpe de vista, grosso modo, ele pôs uma milha na loja. O terreno é dele, papo, acho que, não sei se ela tem 3 andares. É mó loja, velho, é mó loja. E ele fez do jeito que ele, sei lá, que ele imaginou que é. Pá, com o logo do nome, o caraco, inclusive ficar no Guarujá. Ele mora na Pitangueiras e tudo. É um cara que eu considero ele um cara de sucesso. Certo. O que será? Ele não se adaptou a esse novo mercado Eu acho que ele tá usando Porque pôs do bolso. Eu sei, então... eu troco ideia que nem eu troco com você. Não critica o caminho, talvez até o traga aqui pra contrapor. Ele tá comprando a Nextel em 2024, pra mim, na minha cabeça é isso. Não tô dizendo que tá errado também. Não. Eu só acho que tem outras caminhos maneiras pra levar a Roma. Tem outras maneiras de fazer o dinheiro. Eu só acho que, assim, favorece muito o mercado em si. Mas esse investimento de R$1 milhão, pra mim, ele teria que estar rendendo todo mês mais o lucro da imobiliária. Pela estrutura da loja, tu bater, pela localização, tudo. Só pra tu entender, R$1 milhão só de aluguel desse espaço seria mais ou menos, tá? Tô chutando aí. Fala aí, 5... vou fazer uma conta rápida aqui. Seria 6, 7 mil reais só de aluguel. 0,6%, né? Então assim... Imóvel comercial é maior ainda o valor. É maior, chega a 1% do valor do imóvel. Então, se é R$1 milhão, você pode cobrar R$10 mil que a pessoa paga. Não é o imóvel... 5, 6 é o imóvel residencial. Residencial. Tá. Aí o cara, você tem que tirar R$10 mil mais o que você faturar. Dá dinheiro? Dá, mas eu acho que esse dinheiro... Aplicado... Não, eu acho que ele não precisaria gastar R$1 milhão para executar esse serviço, entendeu? Ele não precisaria. Em 2024, com as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia. Peguei. Consórcio ou financiamento no primeiro imóvel? Opinião do Cláudio Corretor. Eu sou inimigo... Pra mim, consórcio pra mim... Eu acho que é um péssimo negócio. Eu acho que pra mim... Em qualquer hipótese, por exemplo... Em qualquer hipótese. Se o cara já tem um imóvel, porque ele não vai dar entrada, ele não vai ter... Ele tem uma taxa administrativa... Mentira. Ele não corre os juros... Mentira. Na prática é mentira isso aí, pô. Engana todo mundo. Por quê? Porque o consórcio é o seguinte, você tá pagando sem ter. Começa daí. Sim. Tanto para carro como para... Qualquer tipo de bem, para imóvel. Isso. Vamos falar o seguinte, você comprou uma carta de crédito lá de... 300 mil. Quanto? 300 mil. Quanto você vai pagar de prestação dessa carta de crédito? Uns 1.000 e pouco. R$1.500. Certo. Por aí. A hora que você for contemplado, você vai pagar quanto? Aí você vai pagar a carta integral, aí você vai pagar R$3 mil, certo? Só que durante esse tempo que você está pagando R$1.500, o imóvel está corrigindo. Então, quando você olhou, falou, pô, eu comprarei esse imóvel aqui com 300 mil. Aí tu tá pagando consórcio, daqui a 1 ano, 2, 3, tu é sorteado. Esse imóvel que era 300, agora tá 400. Tu já não compra mais. Esse imóvel que era 300 que tu viu, tu já não paga mais 300, tu vai pagar 400. Só que durante todo esse tempo, tu tá pagando, além da prestação, tu tem um custo de moradia. Se você estiver num lugar, se não estiver pagando, ok. Mas se você estiver pagando aluguel, você tem que contar o teu aluguel mais o consórcio. Cara, eu acho um péssimo negócio. Eu, Cláudio, pessoalmente, particularmente, eu nem converso sobre consórcio. Para mim é um assunto que eu só vejo o lado negativo. Posso dar 10 pontos aqui negativos. E a compra de um apartamento no financiamento bancário, você... É bom.
Eu vou fazer uma conta rápida. Porque o cara chega e fala pra mim assim, não, calma, não paga nada. Não paga 3... É o que é vendido pras pessoas. Mas o imbecil vai pensar isso, porque o cara não faz conta. Uhum. O cara não faz conta. O cara fala pra mim assim, pô, Cláudio, eu vou comprar um imóvel de 300, vou pagar 900. Tá, isso. Tu vai pagar 900. Mas em 30 anos, não é isso? Isso, mas o imóvel vai corrigir nesses tempos. Tá, mas em 30 anos, esse imóvel que tu pagou 300, tu pagou do teu bolso 900, né? Ele vale quanto? Em 30 anos ele passa a valer quanto? Sei lá, 1 milhão? Muito mais. É. Muito mais. Em 30 anos, eu faço a conta assim mais ou menos, tá? A cada 7 anos, o imóvel, ele dobra de valor. Então, 6, 7. Então, vamos falar 300. 7, 14, 21, 28. 4 anos, né? 300 mais 300? 600. 600 mais 600? 900. 600 mais 600? 1.200. 1 milhão e 200. Uhum. 1 milhão e 200 vezes 2? 2 milhões e 400. Então, daqui a 30 anos, tu vai ter um imóvel de 2 milhões e 400 que tu pagou 900. É um bom negócio ou não? É um bom negócio. Tô te provando. Quando você fala com o cara isso daí, ele não entende. Ele não entende. Outra coisa, tu tá pagando a prestação. Tu vai lá, tu fez um financiamento. Tô dando exemplo. Essa casa é de 300 mil. Tu dá 60 mil de entrada, que é 20%. Tá. Financia 240. Tu vai pagar 2.400 de parcela. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.500 e pouquinho, né? Hoje tá 1.412, 1.400 vai e pra pouco. 1.532. 1.412, calma, 1.412. Você fez lá a parcela de 1.400. 2.400. Você recebe 1.400. O salário mínimo é 1.400. Se aumentar R$100, o salário mínimo foi para 1.500 e a tua parcela continua 2.400. Deu para entender? Uhum. Passou 2 anos. De 1.500 ele foi para 1.650. Daqui a pouco o salário mínimo está 2.400 e você continua pagando 2.400 de parcela. Então, a inflação vai corrigindo, o dinheiro vai perdendo valor, teu imóvel vai valorizando, a tua parcela vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais fácil para você pagar. Então, passou do 3º, 4º ano, vai ficando... Aí começa a vir uma... Ninguém demora 30 anos para pagar o imóvel. Ninguém fica 30 Então anos. ainda é, nos dias atuais, muito importante a pessoa adquirir seu imóvel, na sua visão, porque também criou-se hoje, ainda muito dentro desse conteúdo digital, alugue, não compre e tal. Porque, por exemplo, vamos lá, tu tem 1 milhão no banco, vai te render, a grosso modo, 10 pau por mês. Então, seria mais interessante, na visão de algumas pessoas, deixa o dinheiro rendendo, com esse dinheiro que está rendendo, eu pago o aluguel e eu tenho a liberdade para estar aqui hoje, estar ali amanhã e tal. Como é que tu vê isso? Depende do perfil. Eu acho que... Então, aí que tá. Isso daí é uma informação que uma pessoa ignorante ensina a outra. É um cego guiando o outro, entendeu? Só que aí você pega uma pessoa que de repente tem uma... Porque assim, um imóvel não é só o dinheiro. Tu comprou uma casa. Quem manda ali da porta pra dentro é eu, irmão. Tu entrar pra dentro ali, quem manda sou eu. Tu vai beber água se eu deixar. Tu vai sentar se eu deixar. Tu vai entrar ali quem manda sou eu. Tu alugou um imóvel, tu não pode nem pintar a parede se o cara não deixar. Tu não manda em nada. Isso não tem um valor? Tem. Tu tem um imóvel quitado. Tu sabia que ali é meu. Asilo inviolável, né? Ali é meu. Isso não tem um valor pra você? Tem ou não tem? Tem. Independente do dinheiro. Tu tá pagando teu aluguel lá, maravilhoso, tá lá organizado, certinho, pagando. O dono da casa cismou, falou assim, Adib, muito obrigado pela tua contribuição, mas eu quero meu imóvel mês que vem. Pô, e tu tá com teus filhos na escola, tá tudo organizado a tua vida, tu tem que parar, pegar tuas coisas, arrumar uma outra casa pra tu... É uma humilhação isso daí. Então, antes de falar do dinheiro, tem essa parte. Tu não manda em nada, irmão. Tu sai da casa do teu pai pra estar na casa do vizinho, pô. Ainda paga pra estar na casa do vizinho. E o cara acha que isso é bom. Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que se for temporário, eu acho que sim. Eu tenho minha casa. Entendeu? Eu acho que é importante. Que seja uma kitnet, que seja um imóvel num bairro mais simples. Eu acho que você tem que ter. Eu acho que você tem que ter. Agora, quando você fala... Aí eu vou entrar na parte mais técnica, né? Entre o que eu te falei. Não tem a inflação? Sim. Então todo ano vai corrigindo, certo? Você vai no mercado, você vai comprar uma Coca-Cola hoje, é R$12, pô. Sim. É R$10 uma Coca-Cola, você tá maluco? Sim. Era 4, aí foi pra 5, aí foi pra R$6, eu já achei caro. Tá 12.
Tá R$12. Então, o dinheiro, ele vai se diluindo, ele vai perdendo valor. O imóvel, ao contrário, ele vai corrigindo. Então, se você comprou um dinheiro, você foi lá no banco, fez o financiamento, você comprou o dinheiro, certo? E comprou essa casa. A casa é a garantia do imóvel. A inflação vai fazendo o dinheiro valer menos. Aí você começa a cobrar mais, você vai pagar... Pô, a gasolina hoje tá R$6. Tá R$6 o litro da gasolina. Meu tanque tem 60 litros. Você vai encher o tanque de gasolina, você paga 400 mangos. Só que pensa assim, pô, tu tá pagando 2.400. Hoje parece muito dinheiro, não parece? Um dinheiro razoável. Sim. Só que se você estivesse pagando 1.400, tu compraria ou não? Calma aí. Essa mesma casa de 300 mil. Certo. Você paga 2.400 de parcela. Certo. Vamos falar sem entrada ainda, sem entrada. Tá, 2.400 de parcela. Tá. Eu tenho essa casa. 300 mil lá, você vai pagar 2.500 de parcela. Certo. 2.400. Certo. Se essa casa tivesse o valor de um salário mínimo, você compraria? Compraria. Tá. Então a conta que eu vou te explicar é a seguinte. Você vai pagar 1.400 da tua casa, que é o salário mínimo, e R$1.000 como se fosse um consórcio. Imagina assim, um consórcio a mais. 1.400 é o salário mínimo. O que tu paga acima de um salário mínimo? R$1.000. Em quanto tempo o salário mínimo ele vai sair de 1.400 para 2.400? Se ele subir R$100 por ano, vai demorar 10 anos, não é isso? Se ele aumentar um pouco mais, que eu acho que é o que vai acontecer, eu acho que ele vai chegar a 2.400 em 5 ou 6 anos. Então, daqui a 5 ou 6 anos, você vai estar pagando de parcela um salário mínimo. Enquanto o cara que está pagando essa casa, ele está pagando um aluguel 1.500, 1.600. Aí, o que você pode pensar? Pô, é melhor eu pagar 1.500, 1.600 do que pagar 2.400 de parcela, certo? Sim. Só que daqui a 5, 6 anos, tu vai estar pagando 2.400 de aluguel. Vai corrigindo pelo IGPM ou pelo INCC. E eu tô pagando de parcela. Passa mais um tempo, tu tá pagando R$5.000 de aluguel e eu tô pagando, porque a parcela se for decrescente também, que é a tá tabela pagando menos, price. Tabela saque. Sistema de amortização constante. Então, assim, eu acho que comprar imóvel, eu acho que era o primeiro passo até, tipo assim, o que você quer fazer da vida? Eu quero fazer minha faculdade, quanto antes, melhor. Tem que ter. Cláudio, nosso papo tá muito bom, mas aqui, infelizmente, é 1 hora de programa. A nossa hora tá chegando ao final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, olhando aqui pra câmera, desse um alô pra todos os seus seguidores. Pedir pra seguir o meu canal, aí me dá uma força lá também, sei que você tem um engajamento bacana nas redes sociais. E te aguardo aqui também pro segundo papo, pra gente poder falar sobre um pouco mais, que é muito interessante isso aí. Falar um pouco mais sobre a profissão, sobre outras dicas também. Foi bem rápido, eu não tenho muitos seguidores no Instagram, né? Meu Instagram, ele tava privado até agora, né? Eu abri um pouquinho ele. Mas assim, o meu meio de comunicação é o YouTube. Então, Qual que é o teu YouTube? Deixa pra galera aí. Cláudio Henrique, corretor de imóveis em Praia Grande. Apartamento em Praia Grande. Coloca Cláudio Henrique Corretor, vai aparecer meu canal no YouTube. Canal no YouTube, Cláudio Henrique Corretor. Cláudio Henrique Corretor, exatamente. Meu maior número de seguidores é lá, porque é lá que eu vendo, né? Eu gostei de estar aqui, me senti honrado de você me chamar. Eu que agradeço. Pra ser teu primeiro convidado aqui, quero voltar mais vezes. Achei que foi rápido, né? É rápido, uma hora é rápido. O programa vai se estender, estamos no projetinho piloto, mas vambora. É isso aí, fé em Deus e pé na tábua, irmão. É isso aí. Obrigado, desejo muito sucesso pra você. Obrigado. Que esse podcast aqui seja diário e tenha muita gente interessante aqui. É isso aí, bacana. Pra você trocar ideia, que você é uma pessoa interessante. Obrigado. E eu acho que você tem esse carisma, né? Então, assim, legal, cara, né? É um privilégio tá aqui com você. Fechou? Valeu, obrigado. Pessoal, esse foi o primeiro Nas Ideias com a Dib. Hoje quem tava nas ideias comigo aqui foi o Cláudio Henrique Corretor. Cláudio, quero te agradecer também aqui, Alegria e Triunfo, o livro que o Cláudio me deu. Grande leitor, parceiro. E no próximo programa que ele vier aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse livro, trazer mais informação pro pessoal. É isso aí, galera. Um forte abraço. Fui!